Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar hoje o React, né, nesse domingão aqui, eu queria mandar aí minha solidariedade e o meu apoio para toda a galera ali do Paraná, da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Confesso que eu não conhecia a cidade, né, o sul, né, do Brasil. O Brasil, né, um lugar muito grande, eu não conhecia. E eu não sei como é que tá o esquema de doações, se a galera já está se movimentando nesse sentido, mas se alguém tiver algum canal oficial, tá, para doação para as pessoas que estão desabrigadas lá da cidade, coloca aqui nos comentários que eu vou fixar para as pessoas que quiserem ajudar aí, beleza? Puta situação difícil, né? Acho que 90% da cidade foi destruída. É lamentável essa situação toda. Bom, vamos lá pro React de hoje. Eu peguei uma entrevista ali do Rodolfo que eu achei extremamente interessante, gostei bastante dessa entrevista. Foi muito bem conduzida lá pela menina, a Alice, né, que é uma funcionária da 89, pelo que eu entendi, da 89 de Goiás. E eu nem sabia que existia 89 fora de São Paulo, ó. Você vê como é que são as coisas, cara. Pra mim, sempre foi uma rádio, né, uma emissora de rádio regional. Eu não sabia que estava fora do estado de São Paulo, mas bacana saber disso. Lembrando também que está valendo ainda o meu cupom de desconto lá na Growth. Se você usar o meu cupom CAIXAVEIA, você ganha desconto em produtos que já têm um preço baixo, de altíssima qualidade e pagando no Pix ou no boleto, você ainda ganha mais 10% de desconto, cara. Daqui a pouco a Growth tá dando produto aí de graça para todo mundo e o negócio é muito bom lá, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, Rodolfo, antes de qualquer coisa, jogar um confete necessário aqui. Que tá aqui te entrevistando é um momento muito interessante, muito maravilhoso, muito épico pra mim, porque a gente conversou já sobre isso, já falei em outras oportunidades. A gente tem 10 anos de diferença de idade, exatamente. E lá nos anos 90, eu tava descobrindo o rock and roll, né? Eu tava começando. O Raimundos foi uma porta de entrada pra mim. Eu e minha irmã, a gente consumia tudo que vocês produziam. Era camiseta, era caderno, era adesivo, todos os shows, era tudo. Os kits de cesta básica de Natal, você lembra disso? Lembro. A gente consumia, a gente ia atrás e pegava. Então hoje... Cara, kit de cesta básica de Natal, eu lembro do Cesta Básica que eles lançaram na época, eu acho que era um kit. Vinha o CD do Cesta Básica, mais uma VHS, que eu tive essa VHS primeiro que o Cesta Básica, era uma VHS pirata, diga-se de passagem, né? Que falava do Monsters of Rock de 96, que, na minha opinião... sempre vou ter essa opinião, foi a melhor apresentação, o melhor show que o Raimundos fez na sua formação original lá, né? Mas eu não sabia dessas coisas de fim de ano que eles faziam não, cara, assim, se vocês tiveram um negócio desse, comenta aqui embaixo e me explique o que era, porque eu, sinceramente, não lembro disso aí, hein? Eu tá trabalhando com rock and roll, eu tá dentro de uma diretoria executiva das rádios, eu tá respirando rock o dia inteiro, tem muito dedo seu aí também, obrigado. Poxa, eu que agradeço porque, assim, talvez eu me torne especialista em começar de novo, né? Eu tô sempre começando de novo e, cara, nesse recomeço agora com essa tour, tá recebendo a tua ajuda para mim, eu que te digo obrigado, né? Imagina, assim, a gente precisa muito dessa ajuda. Imagina, tamo junto. Aí a gente viveu uma fração de uma mesma história de lados opostos. Eu era plateia, sim. Você era palco. Quando você olha esses anos 90, quando você olha esse momento, a primeira coisa que vem à tua cabeça, quando você olha esse Rodolfo de 20 anos, de 25 anos ali, você tem orgulho, você tem noção, pelo menos, que cravou teu nome na história do rock? Cara, eu consigo olhar pra minha história e meio que fatiar esse elemento chamado Rodolfo, né? Tem o Rodolfo que a galera conheceu, tem o Rodolfo de dentro de mim. O de dentro de mim eu não tenho saudade dele, não. Esse cara tinha muito problema, sabe? E de uma forma engraçada eu conseguia colocar minhas coisas pra fora. Mas o tempo passa, né, cara? E a gente olha pra trás e fala, pô, eu poderia ter feito muita coisa diferente. Isso é uma questão de opinião, não é de gosto. Mas falando de carreira, do que a gente viveu nos anos 90, eu sou muito grato, sabe? Porque pra mim os anos 90 foram muito geniais. Sabe, tem uma galera muito saudosista com 70, os anos 80 foi aquele engraçado meio brega, mas tinha bastante coisa legal, mas eu acho que os anos 90 ele teve uma peculiaridade. Eu atribuo isso, por exemplo, aos esportes de prancha, por exemplo, snowboard, surf, skate. Essa galera que praticava esse tipo de esporte era muito eclética com o som que eu via. O cara ouvia hip hop, ouvia metal, ouvia hardcore, ele ouvia reggae, ele ouvia tudo misturado.
e de repente você começa a ver esses crossovers de estilos, né? Você começa a ver bandas como Suicidal misturando hip hop com hardcore. Sim. Você vê, cara, o Rage Against the Machine depois trazendo uma leitura para isso, Beastie Boys sempre misturando coisas. Você vai ver que então os festivais agora você podia botar uma Beastie Boys com Pantera, com Chili Peppers e Rage Against the Machine e Nirvana, e nenhuma banda tem nada a ver com a outra, mas agrada todo mundo, sabe? Então, uma outra coisa dos anos 90 muito interessante era a questão do regionalismo, que a gente fala muito disso no Brasil, mas estava acontecendo no mundo todo. Tipo, o rock era feito em Seattle, ganhou até nome, virou grunge, que era um rock daquela região. O rock da Califórnia tinha cara de Califórnia. O som de Nova York tinha cara de Nova York. E aí, paralelo a isso, sem ninguém combinar nada, no Brasil, Planet Hemp era Rio de Janeiro puro, Racionais São Paulo puro, Chico Sainz era Recife puro, sabe? Raimundos era Nordeste, apesar de ser em Brasília. Pato Fu era Minas, Skank era Minas, sabe? Tipo, tinha muito desse negócio de você carregar suas raízes com o som que você tá acostumado a ouvir de fora. Cara, isso que ele tá falando é muito interessante, né? Eu lembro que eu sempre uso como referência, eu sei que muitos de vocês não gostam e tal, mas enfim, cara, foda-se. O D2, né, numa entrevista pro Flow, ele fala que o Skank, que foi o cara que fundou o Planet Hemp junto com ele, o Skank já teve essa visão antes, ele que deu toque isso pro D2, falando assim, ó, cara, os anos 90 serão anos aí de misturar as coisas. É como se eles tivessem pego os últimos movimentos ali, dos anos 60, na verdade vai dos anos 50 até os anos 80 e misturar tudo numa coisa só, e não havia uma preocupação de criar uma identidade, vamos dizer assim, coesa, apesar que essa própria mistura gerava uma outra identidade, né? Mas a gente enxerga muito essa mistura a partir do final dos anos 80 ali, meio final dos anos 80, com as bandas de funk rock ou funk metal, transformando, né, formulando um tipo de som com aquela cozinha, né, pesada, aqueles slaps de baixo, aquela linha de baixo bem na cara, uma bateria bem groovadona, bem quebrada, né? Então acho que é a partir dali que começa, e muitas dessas bandas, inclusive o próprio Planet Hemp, bebeu muito dessa fonte do funk, do verdadeiro funk, né? Não essa porcaria desses batidão aí que tem aqui no Brasil, né? E essa coisa da regionalização é verdade mesmo, cara. O Skank era aquela banda de Minas, o Jota Quest idem, Pato Fu, como ele bem citou, o Raimundos com a sua ascendência, né, acho que todos ali têm descendência nordestina e tal. Então eles traziam essas referências, traziam pessoas para compor junto com eles ali de fora, não era só a banda, né? Então, eles trouxeram muito da coisa do popular, né? Não do popularesco, do popular, do cotidiano, das piadas que, independente do estado que você estivesse, a gente acabava se identificando, né? Porque era uma zoeira nacional, digamos assim. Então, os anos 90, ele foi muito frutífero nesse sentido. E ele falou desse lance dos esportes, eu acho que foi sim um fio condutor, os X Games ali, o Inter X Games também, né? Tinha a trilha sonora, né? Muitas bandas saíam nas trilhas sonoras desses eventos e tal. Mas também a gente não pode deixar de falar, cara, do movimento indie. Indie, leia-se uma movimentação de bandas independentes, não necessariamente esse indie que foi assim... encapsulado, que foi colocado dentro de uma caixinha ali no começo dos anos 2000, né, com The Hives, The Vines, blá 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 blá, Strokes. Tô falando do movimento indie, que nasce lá ainda com Husker Du, né, com esqueci o nome da banda lá, eu não vou lembrar, mas o Husker Du, e tinha mais uma outra banda lá, que era uma banda de Stray Edge lá, não vou lembrar. E aí, a partir disso daí começam a surgir outras bandas disruptivas ao mainstream, que começavam a misturar, né, cara, outras coisas, faziam um resgate. Então essa coisa de misturar, de trazer elementos lá de fora do rock de garagem, do classic rock dos anos 50, 60 e 70, principalmente entre os 60 ali e os 70, começa, na verdade, com toda essa movimentação do rock indie. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no final, assistam lá que eu explico melhor essa questão. Mas os anos 90, com a explosão também das bandas de rock alternativo do indie, desse cenário do indie, também influenciou muito essa atmosfera de se misturar as coisas. Isso, aí veio a MTV, a 89, cara, esses veículos, cara, botando bandas novas pra galera ouvir. Cara, os anos 90 foram sem igual.
pra mim foram sem igual. Eu concordo, eu falo que é a década dourada mesmo do rock, Foi, tanto muito aqui quanto lá interessante. fora, né, bicho? E a galera arriscava, né? Você via a questão de você experimentar essas misturas de estilos, sempre saiu um negócio legal, sabe? Sempre saiu uma coisa, não era tanto a respeito de cópia. Hoje tem muita cópia, né? A galera quer fazer um track que dê certo, que bombe. Então uma coisa deu certo, todo mundo vai atrás. Os anos 90 não, tava todo mundo no seu laboratório criando coisas loucas e, cara, e eram geniais, né? E você acha que talvez, assim, existia uma liberdade um pouco maior, acredito eu, porque as lupas não eram tão agigantadas como hoje a internet traz, isso, os cancelamentos fazem com que as bandas... Porque acredito eu que Raimundo, se nascesse hoje... Tá todo mundo preso, não durava um CD. Todo mundo preso. Não ia sobreviver. Nem os trapalhões sobreviviam hoje. Isso aí é muito louco, né? Ele vai falar sobre... Eu já dei uma assistida nessa entrevista, né? Mas isso do cancelamento é muito louco, né? Porque o Raimundos, ele traz aquela vivência do cidadão médio, cara. Não somente dessa coisa regional do Nordeste, né? Mas muitas coisas que nós, enquanto pessoas normais aqui, vivemos, né? Aquela música, seu Vavá se casou com Ambrosina, tá se queixando da sina, tá querendo desquitar sua mulher, só quer ficar na janela, nunca cuida da panela e deixa a comida queimar. Porra, sempre tem uma Dona Maria, fofoqueira, do Rio Grande do Sul ao Acre, cara. Assim, contem essas histórias aqui nos comentários daquela vizinha fofoqueira que fica cuidando da vida dos outros, né? Então uma letra como essa daí, hoje em dia, né, o Raimundo surge, os caras iam chamar de misógino, que ele tá chamando a mulher de burra, que a mulher a mulher só tem que ficar dentro de casa, lavando, passando. É um analfabetismo funcional. Então sim, tantos Mamonas, Raimundos, acho que até os virguloides aí, toda essa galera que faziam ou fazem, né? Enfim, esse rock mais escrachado, né? De comédia, de humor com humor ácido, seriam destruídos nos dias de hoje, né? Ninguém sobrevivia hoje. Ninguém sobrevivia hoje. Acho que talvez essa liberdade, entende? De se poder se falar qualquer coisa, trazia essa criatividade mais solta, né? Tem pontos bons da coisa ter mudado. Existem pontos bons. Porque se você olhar para trás, realmente, tinha assuntos que a gente falava com banalidade em tom de brincadeira e que ofendia muita gente que nunca botou para fora o quanto está sofrendo com aquilo. Né? Talvez, principalmente a galera da minha idade olha para a juventude hoje e tem a tendência de falar muito mimimi. Mas talvez a pergunta que fique, será que hoje as pessoas não estão tão feridas que se você tocar em qualquer área da vida dela, dói pra caramba? Entendi. Sabe, tipo assim, uma coisa é eu encostar no seu pé, tudo bem, mas se o pé estiver esfolado, qualquer toque ele dói. Talvez as pessoas estejam em carne viva hoje, sabe? Qualquer toque machuca bastante. Então eu acho interessante a gente ter a sensibilidade, cara, de ser mais construtivo, mais edificante. Mas eu creio que a liberdade que a gente tinha naquela época, ela não era vinculada a uma maldade. Eu não vou fazer para arregaçar. Sim. A gente fazia porque achava engraçado. Não tinha produção, né? E por mais que o Raimundos falasse uns absurdos sobre mulher, o show era entupido de mulher, porque elas entendiam que era brincadeira. Entendiam a brincadeira, sabe? Não ficavam ofendidas com aquilo. Então, hoje em dia, eu li isso no livro, sabe? Uma frase muito legal, que o orgulho, ele é o troféu da ofensa. Sabe? Quando você foi ofendido, você levanta um orgulho, cara, que ninguém passa por ali. E hoje em dia, as pessoas estão muito orgulhosas das suas ofensas, sabe? Eu acho que, cara, a gente poderia olhar mais pra dentro da gente e cara, se perdoar e entender a nossa parcela de culpa, então a gente fica mais leve com todo mundo. Perfeito. E esse ponto é extremamente interessante, né, cara? O que ele levantou ali, ao mesmo tempo que ele começou a falar, eu dei uma discordada, mas assim, os anos 90 eles foram anos ali selvagens, né? Até 2000 eu acho que até 2010, até 2009, 2010, ainda se respirava um pouco o resquício do que foram os anos 90, né? Esse escracho. Aí a partir de 2010, e o ápice começa em 2014 com a polarização política aqui no Brasil, no caso, né? Aí começa essa coisa, né? Essa esquerda identitarista, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, tá. A censura ela sempre existiu, sempre houve uma tentativa de controle e tal. A gente citou o Planet Hemp, eles tiveram problemas disso ainda nos anos 90, então não era totalmente legalize. Eram coisas assim, muito de conveniência, né? O que convinha eles deixavam, o que não convinha eles tesouravam. Então nunca teve essa liberdade plena, né?
E essa coisa, por exemplo, que aí eu discordo, né, cara? Porque as pessoas estão machucadas e tudo mais. Cara, problema é de cada um. O mundo, ele é brutal. O mundo não tá nem aí pra você. Ninguém vai bater na porta da sua casa e perguntar se você tá bem. Então, eu acho que na realidade tá todo mundo muito preocupado em resolver os próprios problemas. E aí eu vou ficar me preocupando se eu tô pisando no calo de alguém. Fudeu, eu já não faço mais nada. Durante muito tempo, no começo do que eu tinha lá o Barbônico, eu tomei muito cuidado e queria dialogar com ambos os lados, independente de visões políticas, e eu só tomei no cu. Depois de um tempo eu comecei a entender que se eu, como muitos me cobravam, né, você tem que se posicionar, e eu não queria me posicionar porque eu achava que isso não convinha, né, que não tinha que ter. Depois de um tempo eu entendi que eu tinha que fazer mesmo isso daí, cara. Assim. E quem me acompanha aqui sabe como é que eu penso o mundo, como é que eu vejo as coisas. E eu não tô nem um pouco preocupado se eu vou perder inscrito. Acontece muito de eu perder inscritos, assim, tipo 30, 40 inscritos num vídeo, mas ao mesmo tempo entram novas pessoas que vieram por esse vídeo que deu uma certa viralizada, né, que, dentro da nossa bolha, e aí me dá 300 novos seguidores, cara. Se esses caras entraram é porque eles estão com a mesma linha de pensamento que a minha. E eu não tô afim de pessoas que, sinceramente, cara, não tô afim até pelo próprio conforto delas, né? Se você pensa diferente de mim, se você não concorda, se você é radical e não consegue conviver comigo, é melhor você nem estar aqui, porque você vai sofrer aqui. Aí tem vários outros canais que tem a linha de pensamento da Beautiful People, do rock, do metal. Sigam esses caras e apoiem o trabalho deles, porque eles precisam de vocês lá. E é isso. Mas no contexto geral, o que ele falou ali depois do orgulho é verdade, né? As pessoas estão se vitimizando, elas pegam isso e usam como uma armadura, transformam isso numa virtude e vivem através disso, e é por isso que a vida dessas pessoas continua fodida. Perfeito, reflexão interessante. E aí eu vinha pensando nisso, assim, esses dias eu tava dentro do carro ouvindo Mamonas. Meu filho tem 7 anos, descobriu Mamonas. Então ele ouve, acha engraçado, acho que talvez pelo tipo da voz meio cartoon, né, meio acartonada, assim, ele para pra ouvir. E era o Vira. E aí eu lá falou, mãe, então mamãe, é Mamonas. Aí eu aumentei e era convidado pra uma da outra. Na hora que comecei a prestar atenção, você falou que eu não quero meu filho ouvindo isso. Exatamente. Né? Eu falei, como, cara, que era possível a gente achar tão isso legal era que as no domingo dançassem. no Faustão. Exatamente, cara. Os anos 90. Então hoje seria um cancelamento dos Raimundos sem Não aconteceria, não teria. Ou a gente mudava de mente ou não ia. Te incomoda ouvir? Cara, eu queria muito meu filho ouvindo Mamonas e Raimundos, tanto atual como mas das antigas é o mais escrachado, né? Adoraria ver meu filho assistindo Tom e Jerry antigo, que depois fizeram um novo lá, que é uma porcaria. Assistindo o Pica-Pau sacaneando todo mundo. Eu cresci com todas essas referências, né? E eu sempre soube diferenciar que aquilo era entretenimento e a realidade era outra coisa, né? Então, se a gente tá tomando cuidado para fornecer entretenimento para os nossos filhos, né? Para nossa juventude, né? Se a gente está se preocupando com isso, que o cara vai interpretar isso como algo real, eu acho que o problema não tá nessas coisas antigas, eu acho que tá no próprio ser humano, que tá cada vez mais analfabeto funcional, né? Vi Raimundos? Não. Zero? Assim, eu não ouço, mas quando eu ouço, porque alguém manda, um cortezinho, você tá num lugar e toca, é engraçado, antes de eu fazer as pazes com o Digão, me causava um desconforto absurdo. O Raimundos parecia que tinha uma briga. Depois que a gente fez as pazes, eu acho engraçado. Teve uma vez, teve um cara desse, um cara mandou um vídeo dele cantando, uma vez no Stories, né, me marcou, dele cantando uma música do Raimundos que eu não lembrava absolutamente nada daquela letra. Cara, eu estourava de rir, eu quase vomitei de tanto rir, eu falei, não é possível que escrevi um negócio desse, cara, tipo assim... Eu escrevi um negócio desse. Mas eu achei engraçado, assim, eu respeito, sabe, tá lá no passado, eu creio que a melhor forma de você respeitar o passado é deixar ele no cantinho dele, sabe, deixa ele no canto dele, deixa ele no pedestal dele, sabe, mas eu creio que, cara, o futuro é bem mais legal. O fim foi 2001. Eu saí em 2001. Aí ele vai entrar na parte que ele saiu lá, né? Mas só fazer um adendo aqui. Isso que ele falou, né? Do Raimundos, hoje eu vejo que ele se aceita, né? Ele aceita melhor, apesar de ainda haver um certo... Eu sinto, assim, um certo desconforto de se falar desse passado dele aí, né?
E isso é bem comum entre pessoas que se convertem, que tiveram um passado ali tenebroso, né? Então tem um monte de coisa que ele não fala, que ele vivenciou, que ele experienciou, que na verdade ele quer esquecer. E quando ele retorna pro passado, mesmo falando da banda e da obra, ele acaba relembrando disso. E aí isso gera um desconforto, porque tá ligado, né? Ele lembra da música, dos shows, automaticamente ele vai lembrar de outras coisas íntimas que ele passou ali, que talvez que geram, né? Um enorme desconforto. Mas é interessante ver como o Rodolfo, ele finalmente aceitou isso e acabou, assim, o Rodolfo, independente de qualquer coisa, cara, o que ele fez com o Raimundos ali naqueles cinco, né? Principalmente nos 4 primeiros, mas os 5 discos ali, não tem como apagar aquilo ali, cara. Não tem como. Então você aceita, você aprende a lição, eu acho que não tem nem que se arrepender, porque sabe por que as pessoas se arrependem? Porque elas são pegas no flagra. Né? As pessoas elas se arrependem porque elas acabam sendo escancaradas, porque até então elas sabiam que estava incorrendo no erro, e mesmo assim não paravam de fazer. É só quando alguém vem e aponta o dedo na tua ferida que você, nossa, eu me arrependo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Eu só aprendi a lição com os meus erros e não cometo mais. E não os cometo mais. Né? Então é o caso do Rodolfo. Então até que ele não largou a música. Ele ama a música, né, cara? Ele continua fazendo música. E agora ele aceita melhor essa coisa do Raimundos. O Raimundos junto com Sepultura, com Angra, o Xamã, Dr. Sim, uma série de outras bandas aí, né? Sarcófago. Todas essas são instituições do Brasil, cara. Assim, só as nossas referências, cara, de rock, de heavy metal, de pauleira nas orelhas aí. E isso nunca vai ser apagado, cara. Não tem como. Hoje eu percebo que ele aceita um pouco melhor essa condição. Tanto é que ele fala que ele ouve e dá risada das coisas ali. Então ele tá levando a coisa na esportiva. O importante é isso. O fim ser o fim, né? O fim pra você dos Raimundos. Você lembra do dia do anúncio? Lembro. Como foi? Foi terrível, né? Porque eu tava não sai dentro de mim, não contei pra ninguém, nem pra minha mulher. Tipo, ela sabia que eu tava muito desconfortável com aquilo. Porque minha vida tava mudando muito rápido. Minhas experiências com Deus, cara, estavam mudando, cara, minha forma de ver tudo, né? Pra quem não experimentou, parece que o cara ficou louco, simplesmente não tá... Você já tava convertido? Tava, tinha uns 5 meses convertido já. Entendi. Mas naquela luta aí, vivendo, colhendo experiências, né, cara? Conhecendo um Deus vivo, não era uma religião que eu estava conhecendo. Eu estava conhecendo o Espírito Santo que fala contigo, sabe? Que te toca, que te cura, que te tira, cara, te liberta de vício. Eu estava experimentando isso na minha carne. Então, a coisa mais séria da minha vida era o que estava acontecendo ali. E quando eu tomei a atitude de avisar para os caras, cara, eu nem sei como até hoje eu arrumei coragem para isso, sabe? Porque... dentro de mim tinha uma área que tinha muita consciência do que eu estava deixando para trás, né? E é tipo tatuagem na cara, você tem que estar muito comprometido com esse negócio, né? E cara, graças a Deus, bom, meu Deus está sempre presente. Reuniu eles? A gente tinha uma reunião na gravadora, e aí no final dessa reunião eu juntei eles e falei. E foi muito ruim, Esse lance da parte religiosa, né? Sei lá, espiritual, eu sou muito cético em relação a isso, assim. Eu não sou, sabe, o anticristo, Jesus Cristo, fuck Jesus Christ. Eu passei por essa fase, obviamente, na adolescência. Era uma forma, na verdade, de chocar, né? O meio onde eu estava inserido ali, né? Tinha um colega na época lá, que ele pichou no banheiro da escola INRI de ponta cabeça. Umas idiotices dessas, assim, né, cara? Então, assim, eu tive muita raiva, né, muito ódio ali de religiões e de todos os tipos, né? Mas acho que o cristianismo ele é o mais, né? Porque é o mais comum, é o popular, onde nós forjamos os nossos discursos. Aí até o mais ateu tem uma moral cristã e ele nem sabe disso, né? Então a moral dele foi forjada por esses princípios aí, né? Mas eu tenho uma enorme dificuldade, cara, assim, de ter esse contato. E eu sei que vai vir gente aqui, eu era igual você, Barba. Hoje eu sou convertido. Então, assim, é uma coisa que não me toca. A coisa de... Às vezes eu passo perto de uma igreja que tem aqui perto de casa, né? Evangelho não é uma igreja, é um salão, né? Que igreja
pelo menos no meu ver, é igual a Catedral da Sé, a Igreja Velha da Penha. Aquilo ali são igrejas, né? Belíssimas. Então, o evangélico é, esteticamente falando, desculpe os evangélicos, mas vocês precisam melhorar a estética de vocês, cara. Você aluga um salão e é feio, aquele negócio quadrado, né? Não respira história, né? E eu sou muito ligado a isso. E aí eu vejo lá os caras, aquela adoração. Eu não consigo adorar nada, assim, nem as bandas que eu gosto, eu consigo ser desse jeito. Tem gente que chora e desmaia quando vê lá o Bruce Dickinson, ou o Carcass, não sei. Cara, eu não, eu gosto sempre de uma forma assim moderada as coisas. Eu gosto tudo na mesma proporção, sabe? Eu tenho uma enorme dificuldade com isso. Só uma aspas, né, nessa parte assim, espiritual, religiosa. Imediatamente eles já ficaram enlouquecidos. Não, todo mundo ficou enlouquecido, né? Eu fiquei enlouquecido. Quando cheguei no elevador da gravadora, que a gente tava na gravadora, eu já tava pensando, meu Deus, o que é que eu fiz da vida, cara? Tipo, não tem volta agora, o que é que eu faço? Não é brincadeira, sabe? Quando a gente pensa que as pessoas colocam uma carga de idolatria em você, quando as pessoas realizam o sonho delas em você, isso gera uma pressão que não é sua e ser humano algum consegue comportar isso, né? Então, o que muito se disse naquela época, você desiludiu os fãs, eles ficaram ofendidíssimos comigo, não é nem por eu ter saído da banda, porque tem gente saindo de banda o tempo todo, mas é por ter destruído o sonho, sabe? De certa forma, falo, o que eu vou... Sabe, aonde eu vou me espelhar agora, né? Vai ter que arrumar outro canto para se espelhar. Né? Quem vai ser agora? Então, essa parte das projeções aí é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Esses dias atrás veio alguém que me seguia lá no Total Def, viu algum vídeo meu fazendo alguma crítica política aqui no canal, e a pessoa comentou assim, nossa, você é o Barba do Total Def? Que decepção. Porque lá no Total Def agora eu só faço re-upload e não vou fazer mais nada inédito lá, tá? Que fique bem claro isso. Então, as pessoas têm essa mania de projetar as suas expectativas em outra pessoa. Vocês não podem fazer isso, vocês não devem fazer isso. Isso é a maior idiotice, a maior loucura que vocês podem cometer na vida. E o que ele falou é verdade. Quando eu vejo alguém que fala assim, Barba, você me representa, tira essas ideias da cabeça, irmão. Eu não represento porra nenhuma. Eu não te represento em nada. Vaza pra lá com essas ideias e não espere absolutamente nada de mim. Porque talvez eu esteja mais perdido do que você na vida, meu irmão. Tem dia que eu acordo aqui que eu não quero nem ligar essa porra desse computador, bicho. Sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Financeiramente falando, eu já ganhei muito mais do que eu ganho hoje, não vou mentir pra vocês. Mas, mesmo no momento moderado da minha vida, esse é o melhor momento. Quem empurrou uma PA com a barriga, trabalhando na merda de um call center para ganhar 600 pau por mês, e hoje tem uma vida confortável como eu tenho, cara, sabe dar valor ao que tem. Então eu dou muito valor. Mas eu estou tão perdido quanto vocês aí. Talvez até mais. Porque aqui vocês assistem um cara falando sobre música e cultura pop. Aqui no íntimo, aqui dentro, tem muita coisa, tá? Então nunca projetem as suas expectativas em outra pessoa. Essa é a maior babaquice e infantilidade que vocês podem cometer na vida de vocês, cara. Vocês estão sozinhos. Abracem a dor. Deve ter sido muito difícil mesmo. Foram 20 anos de silêncio absoluto entre vocês? O Digão e você? Até certo tempo, o Digão ele ficava brabo. Se eu abrisse a boca em qualquer entrevista, ele ia lá e aparecia... Destruindo. Cara, destruindo, né? Destruindo. Isso daí já era um negócio. Eu sabia que ia dar uma entrevista, no outro dia ia ter alguma entrevista do Digão destruindo. Mas, cara, ele mudou muito. Eu tava falando com ele hoje, pô. Tipo, a gente tá de boa, eles estão abrindo pro Guns N' Roses. Um amigo meu queria ir no show, pô, enchi o saco dele. Tem um convite aí, um amigo meu quer ir. Ele, pô, arrumou o convite pro meu amigo rapidinho. Sabe, ele mandou hoje a música, eu acho que amanhã sai uma música que ele fez com o Mike Miller do Suicide. Sim, falou aí também. Ele, mandou... Teve aqui, tem 2 semanas. Ele me mandou o link da música hoje, eu falei, cara, deixa eu botar um fone no ouvido pra eu ouvir esse negócio direito. Né? Legal, cara. Mas, pô, hoje tá muito leve, graças a Deus. E eles estão voando, eu fico feliz cada vez que eu vejo, sabe, o Raimundos como ele é hoje, né? É uma banda muito mais sóbria, né? É a banda do Digão, né? É a parada dele ali, é ele que tá tocando isso. E ele merece os louros de ter perseverado e persistido nisso daí. Né? Apesar de, eu já falei, eu já conversei isso com o Digão já, né, cara? Assim, apesar
de eu gostar muito mais da fase de ouro lá e ouvir muito mais essa fase mais antiga, o Raimundos hoje, ao contrário dos haters, do que os haters falam, onde esses caras vão, eles enchem o lugar. Na proporção de uma banda mainstream nacional. Eu vi muita gente falando lá que aí começa o analfabetismo funcional. Que eu fiz o vídeo do Guns, né, do show do Guns que o Raimundos abriu, que eles dominaram a abertura, eles dominaram o público ali naquele momento. Aí veio um de idiota, burro, que não entendeu o que eu quis dizer. Falando que, mas as pessoas estavam lá por causa do Guns, não por causa do Raimundos. Sim! Inclusive esse teu argumento te autorrefuta, porque se as pessoas estavam lá pelo Guns, elas simplesmente poderiam ter virado as costas. Poderiam ter ficado de braço cruzado, tá, vai, vaiando. Deve ter uma meia dúzia de idiota que fez isso aí, né? Mas eles poderiam muito bem não ter interagido. Quando você vê os caras cantando a Mulher de Fases, que é a música mais chata, vai tomar no cu, vocês criaram essa música, é chata pra caralho. Mas quando você vê o público inteiro cantando a música da Madonna lá, que eu nunca sei pronunciar. You say, that you sell. E a Mulher de Fases, o estádio, o Allianz Parque, se eu não me engano, que eu vi lá, acho que em todos os lugares eles fizeram esse esquema dos caras ligarem o celular, todo o estádio, todo o ambiente com a luz do celular ligada. Sim, eles dominaram o público. Ao contrário do que foi falado, do que quando saiu o anúncio, que xingaram, que eu vi, infelizmente o Instagram do 89 é uma cracolândia de roqueiro lacrador pau no cu. Ao contrário do que eles xingaram, do que eles ficaram lá dizendo que ia acontecer, não foi cancelado, os caras dominaram o público e foi do caralho. E realmente, hoje o Raimundos está numa outra fase, é outra banda, e estão numa maturidade totalmente, né, diferente aí. Eles evoluíram, a verdade é essa. Alegra muito ver eles bem. Você acompanhou Raimundos depois um pouco? Não, naquela época eu não queria nem ouvir o nome. Você mudou de cidade, teve essas ondas assim? Eu morava em São Paulo. Quando eu saí do Raimundos eu não tinha mais por que estar em São Paulo, né? Eu fui pro sul, onde eu moro até hoje. Casou. E aí, existiu um momento de encontrar Jesus, de descobrir Jesus ali? Tem alguma epifania, não sei, Sim, cara, foi antes de eu sair, né? Foi em janeiro de 2001, mais ou menos ali. Bons tempos. Foi uma reunião de oração dentro da minha casa, da qual eu fugia. Mas um dia eu fui pego ali, esqueci que ia ter reunião, fiquei, não consegui fugir. E participei, achando aquilo tudo uma loucura. Mas, cara, algo aconteceu assim no sentido de eu querer ficar pra próxima, que era na outra segunda, né? A primeira só despertou curiosidade. A segunda que autorou, que eu fui curado, e enfim, que aí eu vi sintomas no meu corpo desaparecendo e cara, aí eu não conseguia mais ficar igual. Você é pai? Sou. Você tem o Pablo, né? Uhum. Tá com quantos anos? 33. Nossa! Bom, aí agora é o seguinte, galera. Não vou fazer tudo aqui. Convido vocês a assistirem, né, o restante da entrevista. Ele fala um pouco dessa nova turnê que ele tá fazendo aí. Acho que é o Microfonia é o nome, né? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Então assistam lá. Só para finalizar, né, a gente volta mais uma vez falando dessa parte do lance espiritual. Eu não tenho como dizer como foi a experiência dele, porque eu nunca passei por isso. Mas o que eu acho engraçado, não num tom de deboche, mas o que eu acho interessante, na verdade, né, falando, é que você nunca vai ver uma pessoa que tá bem na vida. E eu não tô fazendo uma crítica ao Rodolfo, pelo amor de Deus, tá? Eu só tô fazendo uma observação. Mas você nunca vai ver um cara que tá bem na vida, que tá pleno, que conquistou ali, ralou. Dificilmente você vai ver uma pessoa se voltando ao cristianismo por livre e espontânea vontade, por querer um contato, sei lá, superior a ele mesmo. Você sempre vai ver uma pessoa adoecida indo atrás, né? Acho que é por isso que eles falavam que Jesus andavam que era dito como escória da sociedade, né? Ladrões, prostitutas e tá. Com o intuito, obviamente, de salvar essas pessoas aí da condição em que eles estavam ali, que eles se encontravam. O que eu percebo é que essas pessoas, elas vivem um auge, elas vivem um ápice, elas conseguem conquistar aquilo que elas tanto desejavam, elas se embebedam disso, né? É assim que falam, se embebedam disso. Isso gera um vazio muito grande. E aí muitas vezes aí entra essa coisa das drogas, dos excessos, né? Vamos usar esse termo mais geral.
Só que você sempre tá trocando um excesso pelo outro. Eu não tô, aqui não é o caso do Rodolfo, tá? Porque ele não é um crente babaca, né? Não é um crente radical. Você vê que ele tá no meio tido como secular, né, do mundo, e ele fala com essas pessoas sem nenhum problema. A gente sabe que tem pessoas que só ficam dentro do gospel ali, tapada, e quem não pensa igual a elas aí tem um demônio no corpo. A gente sabe que tem muitas pessoas que pensam assim, infelizmente, e essas pessoas que afastam, né? Qualquer tentativa de alguém ir atrás de alguma palavra, né? Mas sempre é nessa condição de a pessoa buscar sempre um sentido maior para a vida, né? Tapar esse buraco existencial. Então eles acabam trocando um excesso pelo outro. Então aí o cara se radicaliza, renega o passado, aponta o dedo, julga. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as coisas da vida. Bom, enfim, essa foi uma análise tosca minha que me veio à cabeça aqui. Acabei até me perdendo no meio do pensamento. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí. Vejam a matéria, como eu disse, até o final. Se vocês chegaram até aqui, comenta. Cheguei até aqui. É isso aí, forte abraço. Falou.